Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciana e esse é o canal Palavra de Deus, a melhor semente. Daremos continuidade à leitura bíblica. Estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje leremos o capítulo 12, dos versículos 1 ao 25. A versão que eu utilizo é a Nova Almeida atualizada. Deus nos abençoe com uma leitura em paz, em nome de Jesus. Herodes persegue Tiago e Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro é libertado. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo,
se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Amém, graças a Deus pela leitura da palavra de hoje. E aqui no versículo de número 24, que diz: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse entretanto, ele vale tanto para os dias de hoje, não é mesmo? Entretanto, a palavra de Deus continua crescendo e se multiplicando. Porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é refúgio, é refrigério, a palavra de Deus é paz, é restituição, é renovo, a palavra de Deus é alegria. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo para nós. A palavra de Deus é viva e eficaz. E neste capítulo a gente não pode deixar de citar, que é tão lindo, quando a gente volta no versículo de número 5, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Deus é bom. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.